Fala galera, tudo bem? Então, essa vai ser a nossa primeira aula falando sobre a ferramenta Bookmap e nela estaremos tentando entender um pouco sobre a dinâmica do Bookmap, né? O Bookmap é uma ferramenta muito delicada, tem muitas nuances envolvidas sobre essa plataforma. Por que eu falo muitas nuances, né? Falo a nuance em relação à dificuldade, né? Porque veio um assunto agora que virou muito modinha, que é o liquidez. Liquidez para cima, liquidez para baixo, liquidez isso, liquidez aquilo. Só que grande parte do falar sobre liquidez, o pessoal não entende o que é liquidez de fato, né? O que é a liquidez em si, né? E o Bookmap é uma ferramenta que mostra justamente isso. Liquidez em cima, liquidez embaixo, isso, aquilo, e aqueles tantos de jargões ou bordões que tem dentro do mercado, né? Então eu quero, nessa primeira fase do Bookmap, somente apresentar para vocês a ferramenta. O que é uma liquidez, o que é um DOT, nada mais do que isso, né? Porque o foco inicial agora do curso não vai ser entender o Bookmap, porque o Bookmap, a gente tem premissas para entender ele, e a gente tem outras ferramentas anterior ao Bookmap para entender. Da onde que o Bookmap surgiu? Da onde que surgiu essa visualização de ordens dentro de alguma ferramenta, né? Isso é novo? Isso é antigo? Então, a gente tem que responder primeiro essas perguntas, para a gente primeiro começar a querer entender o Bookmap, porque é uma ferramenta muito sensível e engana muito. Às vezes você acha que, tem um monte de lote lá em cima, vai buscar. Se você não sabe o que é um lote ainda, calma, a gente tem aulas preparadas justamente para responder essas perguntas, né? Então, falando aqui sobre um pouco sobre o Bookmap, para a gente dar uma introdução à ferramenta. A gente não vai falar sobre a ferramenta agora, mas vamos lá. O Bookmap é uma plataforma que oferece uma visualização do livro de ordens. Quando a gente fala sobre o livro de ordens, a maioria das pessoas não vão ter o conhecimento de o que é um livro de ordens, né? Mas tudo bem, não precisa se preocupar. O curso ele vai ser todo orientado para a gente entender o que é um livro de ordens, ou, no caso, um book de ofertas. A maioria das pessoas podem conhecer o nome em inglês, né? Book de ofertas, né? Ou, no caso, livro de ordens. Então, o Bookmap, ele é uma ferramenta de quê? Que você consegue ver a visualização das ordens dentro do gráfico. Ótimo, né? E é uma ferramenta de fluxo de ordens, né? Que é o fluxo onde a qual você vai estar observando o que as ordens estão fazendo, né? Então, você tem duas situações. Ela mostra a ordem limite apregoada, que a gente vai conversar mais à frente, e ele mostra todo esse fluxo de ordens que tem por trás aí do mercado, de onde que está vindo, como que está vindo, e é bem interessante, né? E ela é uma ferramenta projetada para fornecer uma visão bem profunda da liquidez, né? Que a gente vai ter ali, porque é uma ferramenta para a gente ver uma situação bem profunda da liquidez. Dentro do Bookmap a gente consegue ver o histórico, né? A gente consegue ver o histórico da liquidez. No momento, acredito que você não está entendendo o que pode ser um histórico. Tudo bem, a gente vai conversar com calma tudo isso. Só quero apresentar para vocês inicialmente essa ferramenta. Então aqui dentro do Bookmap a gente consegue ver um certo histórico dessa liquidez e a gente consegue ver situações além. Só que não tem como eu falar no momento para vocês agora. Então vamos com calma, bem devagarzinho, para a gente entender todas as nuances com calma, né? Então, além dele fornecer essa profundidade de liquidez, a gente consegue ver como que está o quê? As agressões dentro do mercado e como essas agressões aqui, elas estão deixando um caminho e como que essas agressões, elas chegam em determinados pontos, que são essas bolas. Vamos colocar no momento como bolas. O nome disso aqui chama DOT. Então, a gente consegue ver duas informações bem legais dentro do Bookmap, o DOT e a liquidez. Entender a liquidez de um mercado é fundamental. Liquidez se refere à facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido, correto, né? Então a gente tem ali a situação de que um ativo ele é líquido quando a gente tem muita liquidez e líquido quando a gente tem pouca liquidez. A gente vai estudar sobre isso, né? Então os mercados que assim não tem muita liquidez, o deslocamento dele em relação a um DOT como esse aqui, uma agressão no preço, ele acaba deslocando mais no mercado mais líquido. Essa agressão ela é um pouco mais difícil de ser movida, né? Então aqui é o que eu falo ali, em mercados totalmente líquidos as ordens podem ser executadas rapidamente e os preços previsíveis, entre aspas, né? O que é desejável para todos. Por que previsíveis? Porque com a gama um pouco maior de liquidez a gente tem possivelmente uma região de a qual a gente tem uma certa dificuldade em estar passando certos níveis, né? A gente pode funcionar aqui como pressão de venda, pressão de compra, e a gente ter suportes e resistências sendo formados e sendo respeitados um pouco mais.
em mercados mais líquidos. Um exemplo seria, olha, em mercados mais líquidos, a gente tem um rompimento de fundo um pouco mais dificultoso. Não que não tenha, né? Mas o mercado menos líquido é esses rompimentos de fundo. Rompe, vai e volta. A gente tem aquela loucura toda, né? Então, para a gente começar aqui, ó, vamos adiante aqui na próxima imagem. Aqui a gente tem o comecinho, né? Que é o quê? O que é o Bookmap, né? É uma pergunta bem legal, né? O que o Web faz é fornecer uma representação gráfica em tempo real do livro de ordens, que a gente conversou lá atrás, né? Que normalmente lista as ofertas de compra, bids e as ofertas de venda ESC. Então aqui do lado a gente tem o que? A gente tem um livro de ofertas empilhado. Ele está empilhado aí. Aqui embaixo a gente tem as ofertas de compra e aqui em cima a gente tem as ofertas de venda dentro do Bookmap. Se você reparar, essa coluna dentro aqui, que está aqui fora, ela é essa aqui dentro, né? Então aqui a gente tem o que? A gente tem um livro de ordens que vai mostrar quantas ordens ou quantos contratos limite tem por nível de preço. Então, exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Olha, aqui no 5.240, a gente tem aqui, ó, 244 contratos apregoados limite. Então, se a gente está falando que a gente está aqui nessa região e está vermelhinho, a gente tem um pessoal ofertando uma venda, um S. Se a gente está falando que a gente está aqui embaixo, olha esse nível de preço, no 5.207, a gente tem 367 contratos limite. Se está verde, a gente tem o quê? Uma oferta de compra, bid. Então, abaixo do preço, geralmente, vamos colocar que o preço, ele está bem aqui, ó, nessa região. No caso, ele estaria bem aqui, que é o melhor nível de oferta, o melhor nível de venda e compra, né? Então, nesse nível aqui, ó, abaixo disso, eu tenho compradores, abaixo do preço. Acima do preço, eu tenho o quê? Vendedores. Então, continuando aqui, ó, essa representação do Bookmap é conhecida como heatmap, que é o seguinte, ó, todo essas ordens que a gente tem aqui, limite, o Bookmap ele faz o seguinte: para nossa visualização, nossa melhor visualização, eles criaram o quê? Um histórico dessas ordens. Olha isso aqui, ó, exemplo. Agora eu vou mostrar mais um exemplo prático que vai ficar um pouco mais visível para você. Mas olha isso aqui, ó. Aqui nesse nível de preço, no 5.240, a gente tem 244 contratos, correto? Só que tem um porém. A certo momento lá atrás, a gente possivelmente não teria somente 244. Vamos colocar uma situação que ele tinha o quê? Que ele tinha 600 contratos nessa região. Só que assim, se eu só estiver olhando essa informaçãozinha aqui, sem ter um histórico, eu não vou saber que aqui no passado teve 600 contratos. Ou, às vezes, eu posso ter tido o quê? Menos contratos, no caso 100. E eles acrescentaram mais contratos nessa região. Então, o mapa, ou no caso o heatmap, ou o mapa de calor, que é o Bookmap, que vai nos fornecer essa informação. Vai mostrar pra gente o quanto a gente tinha de lote apregoado por nível de preço e um histórico. Ó, repare isso aqui, ó, aqui lá atrás, ó, aqui a gente tem um lote apregoado aqui. Tá vendo essa fitinha aqui, ó, essa cor laranja? Então, essa cor laranja apregoada aí significa que eu tinha uma ordem apregoada aí nesse nível de preço. O Bookmap, ele é um software que vai trabalhar com tonalidade de cores. A cada vez que a tonalidade ela vai ficando mais pesada, mais escura ou mais forte, a gente tem o quê? A gente tem mais lotes apregoados, a gente tem mais volume. Então a gente começa de um tom mais frio e vai para um tom mais quente. Quanto mais quente for, mais lote a gente tem. Quanto mais frio for, quanto mais azulzinho ou preto, menos lote eu tenho. Então a gente vai trabalhar nessa perspectiva de entender o Bookmap. Então, continuando aqui, olha, o Bookmap é conhecido por ter esse heatmap, onde diferentes níveis de liquidez são mostrados em cores distintas. Isso permite aos usuários visualizar a profundidade do mercado e identificar áreas de potencial suporte e resistência, além de entender melhor a dinâmica de oferta e demanda. Então a gente vai sempre frisar que, olha, quanto maior a intensidade dessas cores aqui, maior será o quê? O valor daquela ordem, ou a quantidade de ordens apregoada naquele nível de preço. Então, deixa a gente pegar só um exemplo prático. Na verdade, vou para o próximo slide, que vai ser um pouco melhor para a gente fazer o exemplo prático após o próximo slide. Então, tem aqui, ó. Se você ainda não está familiarizado com o conceito livro de ordens, não preocupa não, tá, cara? Preocupa não, fica tranquilo, que eu preparei um material bem didático para você entender todas as nuances com
calma. Então vamos lá, próximo slide, a gente tem aqui, ó, o Bookmap tem duas características essenciais, né, e precisamos comentar sobre elas bem por cima de início, né, que é o mapa de calor e os dots. A gente tem duas informações principais dentro do Bookmap, que a primeira informação é o quê? É o nosso mapa de calor, é o nosso histórico passado de ordens, que a gente comentou lá atrás, né, a gente tem um histórico aqui dentro deste livro de ofertas lá para trás. Então aqui, ó, nessa região, a gente tem o quê? Bem nesse nível de preço, temos uma ordem apregoada desde lá de trás, mostrando que possivelmente ela tem uma certa relevância, né? É igual isso aqui, ó. Repare que aqui, enquanto o mercado estava subindo, olha essas ordens aqui, ó. Eles estavam apregoados enquanto o mercado estava subindo, fazendo uma certa pressão compradora para o mercado. E repara que o mercado, olha isso aqui, ó. A gente tem, e essas ordens, eles estavam subindo elas. Olha de onde que veio para cá. Então a gente percebe que o mercado, ele te mostra esse histórico. É a hora que uma ferramenta como essa não te mostraria exatamente esse histórico. A segunda melhor informação que a gente encontra dentro do Bookmap são o quê? São as agressões ou dots. Essas bolas aqui, como a galera gosta de chamar. Marcos, o que é essa bola aí? Tá, essa bola, ela é uma agressão. Mas, Marcos, o que é uma agressão? Essa pergunta, eu vou responder ela parcial agora, porque a gente vai ter aulas específicas sobre consumo de liquidez, né? Quando a gente tem uma ordem apregoada limite, a gente tem, entre aspas, o termo liquidez sendo utilizada, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem com o preço vindo para esta região, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o consumo. O consumo de quê? Dessa ordem. A gente tem que entender como que é feito o consumo dessa ordem para a gente entender um pouco melhor o que é uma agressão. E assim a gente vai ter aulas mais à frente que vai explicar isso melhor. Quero que só vocês internalizem agora. Olha, a gente tem um DOT é uma agressão. A agressão, ele é o quê? Ele é o consumo de uma liquidez. Vou fazer um exemplo bem rapidinho aqui, só para a gente ter um melhor conceito para a gente entender sobre essa agressão. Exemplo, eu tenho aqui um certo nível de preço, onde eu tenho 100 contratos. Tenho 100 contratos. E eu tenho aqui no outro nível de preço 10. Vou colocar 100 de novo. Eu vou colocar aqui 80, 70, 60. E vamos colocar que eu tenho um vendedor precisando vender. Só que para esse vendedor vender, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um comprador disposto a comprar. Ou com ele apregoado em algum nível de preço, ou ofertando. E olha isso aqui, ó. Eu tenho um comprador aqui, ó, ofertando 60 contratos aqui, ofertando 70, 50, 100, 100. E vamos colocar um exemplo que o vendedor, ele tem em média, sei lá, nessa brincadeira, 200, 250, vamos colocar que ele tem 500 contratos para ser vendido. E vamos colocar que aqui também tem 500 contratos. Então, o que vai acontecer? Quando ele chegar nesse nível de preço, ele vai consumir esses 60. Na hora que ele consumir, ele vai sobrar quantos aqui, ó? Ele vai sobrar 440 contratos, né? Porque ele consumiu 60 contratos. Então, aqui ele acabou de fazer o quê? Ele consumiu 60 contratos, mas ele teve que fazer o quê? Ele teve que agredir aquele nível de preço. Porque quem faz o deslocamento é o agressor. A gente vai explicar melhor sobre isso. Então, se ele está deslocando, é porque ele está agredindo. Então, o que acontece? Olha, ele tem agora 440, só que ele não preencheu toda a sua ordem. Sua ordem são de 500 contratos. Aqui nesse nível de preço, ele preencheu somente 60. Vamos colocar que ele chegou aqui embaixo, olha, e ele preencheu até o momento 400 ordens, faltando somente mais 100. Então, chega aqui embaixo, esse cara, ele vai agredir esse nível de preço e olha, pronto, ele agrediu. Quando ele agrediu aqui, ó, ele acabou consumindo esses 100 contratos e vamos colocar aqui nessa situação que, olha, ele acabou de preencher toda a posição que ele queria. Preencheu a posição dos 500 contratos, levando todos aqueles níveis de preço. Que olha isso aqui, ó, consumiu todos os níveis de preço. E aqui a gente teve a exaustão deste participante. Então, por isso que é importante a gente ver o que? O reflexo da liquidez junto com o DOT. A gente vai conversar melhor sobre isso, porque um complementa o outro. Se a gente não tem liquidez, a gente não tem agressão. Se a gente tem um mercado com pouca liquidez, a gente tem agressões menores com deslocamentos muito altos, né? Então, a gente não tem participante suficiente ou liquidez suficiente para parar o preço. Então, teríamos que nessa situação deslocar muito. Então a gente tem essas duas características importantes dentro do Bookmap. Só que falar de Bookmap é um pouco mais difícil do que falar de uma outra ferramenta que eu vou mostrar agora para vocês. Mas continuando aqui, ó, o que seria esse mapa de calor em si, né? Vamos tentar entender, né? O heatmap ou mapa de calor é uma representação gráfica que mostra os níveis de liquidez no livro de ordens ao longo do tempo. Então o que a gente falou lá atrás, né? A gente tem aqui, ó, nessa coluna o livro de ordens, correto? Então, esse livro de ordens aqui, ó, dentro do Bookmap, ele vai ser representado como? Com essa ordem limite apregoada, com o histórico dela ao longo do tempo.
Então, ter o histórico dessa ordem limite apregoada, ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai te mostrar o quê? Se aquela ordem possivelmente ela é verdadeira ou não, mais ou menos, porque eles podem cancelar ela a qualquer momento, mas a veracidade dessa ordem pode possivelmente ser um pouco mais verdadeira, né? Exemplo, olha, quando o preço ele veio aqui, olha, a gente tinha todo esse histórico lá para trás e o mercado chegou aqui, não consumiu cada vez mais, não deslocou lá para baixo, e o mercado voltou, né? Voltou lá para cima, mostrando que, olha, tinha aqui um cara querendo de fato, às vezes, fazer uma compra nesse nível de preço. Só que você vai reparar que, olha, eu tinha aqui ó, uma ordem limite apregoada aqui, e ela foi o que? Cancelada. Você não vê a continuação dela lá para frente. Você vê o que? Você vê que ela ficou mais fria a partir desse momento. E eles não renovaram ela forte como isso aqui, ó. A gente tem aqui nesse nível uma tonalidade mais avermelhada, significando que ela é forte, é uma ordem muito mais forte do que as demais que estavam aqui neste miolo. Então, essa visualização é muito importante ter dentro do Bookmap, que a gente consegue ver o que? O transportar também dessa ordem. Olha isso aqui, ó. Eles cancelaram aqui e abriram aqui, ó. Então, a gente tem eles transportando esse lote de baixo para cima. E aqui também, ó, de baixo para cima, de baixo para cima. Você vê que aqui tinha umas ordens apregoadas aqui e agora essa mesma ordem, ela tá aqui nessa região. E a gente consegue ver o que? Uma pressão. Com essa informação que a gente vê desse participante elevando cada vez mais as ordens, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, a gente consegue perceber pressão dentro do book. E é só o Bookmap que vai nos mostrar isso, porque essa pressão a gente está baseado em que? Vendo o histórico passado. E isso é importante saber onde que eles estavam apregoados lá atrás. Porque, exemplo, olha, vamos colocar um exemplo aqui nessa região. Nessa região, vamos colocar aqui neste ponto, é um exemplo, a gente tinha 500, mas chegou para bem aqui, ó, agora ele está com 100. Então, você não teria dentro dessa informaçãozinha aqui do livro de ordens, que no passado aqui tinha 500. Só se você já estivesse observando toda essa situação desde o início, né, que estava acontecendo. Mas se você senta aqui agora, nesse exato momento, para começar a analisar, você não vai ter essa informação do histórico. E esse histórico que é importante. Então, aqui, ó, neste contexto, a liquidez refere-se ao volume de ordens de compra e venda disponível em diferentes níveis de preço. No heatmap, as cores são utilizadas para indicar densidade de ordens em cada nível de preço. As cores mais quentes, como vermelho ou amarelo, indicam maior liquidez, enquanto as cores mais frias, como azul, indicam menor liquidez. Então, é o que a gente conversou lá atrás, né? Quanto mais fria, menor vai ser a intensidade do volume daquela ordem. Quanto mais quente, maior vai ser aquela ordem, né? Exemplo, ó, vou pegar aqui, vou tentar dar um zoom aqui, ó, só pra gente ir no momento. Ó, repare que aqui, ó, nessa região, olha, eu tenho 294 contratos apregoados aqui, ó. Bem aqui, ó, eu tenho 129. Repara que a intensidade dessa cor, tanto que ela é o quê? Mais fraca, né? Bem mais fraquinha. Então, este mapa de calor muda dinamicamente com o tempo, né? E no caso, em tempo real, conforme novas ordens são adicionadas no livro ou canceladas. A gente tem aqui, ó, essa intensidade referente ao que também aos cancelamentos. Por isso que é uma ferramenta tão importante, para você saber onde que eles estão cancelando e se eles estão renovando essas ordens, né? E assim, a gente também tem aqui, conforme as ordens vão sendo adicionadas novamente ao livro ou canceladas, proporcionando uma visão visual instantânea da oferta e demanda em vários níveis de preço. Para os traders, é extremamente útil. No caso, para mim, eu já tenho uma certa sensibilidade com a utilização do Bookmap. Então, pois permite identificar rapidamente áreas de potencial suporte e resistência, baseado não apenas em preços passados, mas também na intenção em relação à agressão em certas regiões e o quanto que aquela ordem está apregoada ali a, sei lá, determinada quantidade de tempo, né? E isso é importante para mim estar verificando. Continuando aqui, ó, só para a gente ter uma visualização um pouco mais rápida dessa parte de Bookmap, a gente tem aqui outra situação que a gente conversou lá atrás, né? Que é os dots, né? Dot ou agressões são elementos visuais que representam a execução ou execuções reais de ordens no mercado. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma ordem que ela entrou aqui dentro no mercado. Se tá essa bolinha vermelha aqui, a gente tem o que? A representação gráfica ou a representação visual de uma agressão, de uma ordem. Vocês lembram lá atrás que eu estava conversando sobre, olha, tem um comprador aqui nessa região com 100 contratos e tem um vendedor querendo vender X contratos. Então, ele deslocou o preço e veio agredir. E essa agressão, ela entrou para o mercado. Por isso que a gente faz o que? Essa interação visual com o DOT. Então, quanto maior vai
ser a agressão, maior vai ser o que? Essa visualização dessa esfera, dessa bola, né? Então, por exemplo, a gente tem uma agressão com 10 contratos, a gente tem, às vezes, uma bolinha pequenininha. Se a gente tem uma agressão com 100 contratos, a gente tem o quê? Uma bola um pouco maior, um dot um pouco maior. Se a gente já tem uma agressão com 1000 contratos, pô, então a gente tem uma agressão bem maior que as demais, né? Então, é por isso que é interessante a gente ter essa visualização de dot, que a gente vai conseguir ver o quê? O tamanho dessa agressão. E aqui, ó, o que são os dots do bookmap? Cada dot no gráfico do bookmap representa uma execução de uma ordem real, ou seja, uma negociação concluída. Isso difere do livro de ordens tradicional, que mostra ordens pendentes, não já executadas. Vocês lembram que aqui, ó, a gente tinha o quê? A gente tinha essas ordens limit pregoada aqui no book, né? Ou no livro de ofertas. Então, essas ordens, elas ainda não entraram no mercado. Elas estão para entrar. Essas ordens, essas bolas ou essas agressões, elas já entraram dentro do mercado. E essas aqui ao lado, elas estão para entrar. Só para a gente ter um melhor entendimento, né? Então, aqui a gente tem, ó, cor e tamanho. Os dots são codificados por cores e tamanhos para fornecer informações adicionais. Normalmente, as cores diferenciam entre compras e vendas. Por exemplo, na maioria das pessoas, ou no caso, o bookmap, quando ele vem a instalação de full, a gente vai ter duas cores principais: o verde para compras e o vermelho para vendas. Eu alterei as cores do meu para o quê? Para branco para compras e vermelho para vendas. Permanecer com o vermelho. Enquanto o tamanho do ponto ou do dot pode indicar o volume da transação. Um ponto maior significa uma ordem maior sendo executada, né? Então, por isso que é importante você ter essa visualização, né? Só o bookmap vai te mostrar isso. Na verdade, hoje já tem mais ferramentas que mostram essa mesma informação em relação a dot, né? Mas uma das principais hoje é o bookmap em si. Então, a gente tem aqui uma análise temporal e de volume, né? Ao visualizar esses pontos ou esses dots, traders podem identificar onde e quando as transações significativas estão ocorrendo. O que seria uma transação significativa? Exemplo, eu tenho aqui, ó, o mercado ele subindo, voltou, testou. Bem aqui nessa região, vamos colocar que eu tive uma baita de uma agressão vendedora. Então, eu sei que nessa região, olha, duas situações podem ter ocorrido. Eu tenho um vendedor agredindo muito forte esse preço, ou eu tenho, por muitas vezes, um comprador se exaurindo, mostrando que possivelmente essa regiãozinha aqui, ó, ela é uma região de interesse. Então, o mercado pode possivelmente começar a ir testar essa região e a gente começar a ter o quê? A gente não ter uma intensidade de agressões. E o mercado entrar novamente em uma espécie de exaustão e do nada ele começar a agredir o preço vendedor. Então, a gente tem uma informação importante dentro aqui dos dots que nos informam o quê? Nos informam uma intenção de algum participante em um determinado nível de preço, né? Por isso que aqui eu coloquei, né, que boletadas grandes, observações em níveis de preço nos quais os participantes estão mais ativos, né? Então aqui, ó, isso ajuda a entender onde estão ocorrendo as grandes boletadas ou grandes absorções, exaustões em níveis de preço. É igual isso aqui, ó, o mercado lateralizou aqui nessa região, teve essa baita dessa acreção aqui e teve o consumo dessa ordem, só que quando ele voltou para testar, cadê esse vendedor aqui? Ele desapareceu, mostrando que possivelmente ele se exauriu todo, né? Então aqui, para a gente complementar tudo, olha, enquanto o mapa de calor fornece uma visão da liquidez pendente, oferta e demanda não realizada, os dots fornecem a imagem da liquidez consumida, transações concluídas, no caso, a efetivação do negócio, né? A combinação dessas duas visualizações oferece uma análise mais completa do mercado, porque você vai ter o quê? Você vai ter duas situações: a intensidade da agressão e o volume dela, que será o quanto eles consumiram, né? Quanto eles consumiram, e você vai ter a visualização da liquidez onde que ela estava pendente, onde que eles consumiram. Então você tem o onde eles consumiram e o quanto eles consumiram. Então são duas informações importantes. Exemplo, se você já tem aqui, ó, uma estrutura formada, você tem aí que você observa, voltou, testou essa região, eu tenho um monte de liquidez aqui, um monte de lote apregoado, e eu vejo o que? Eu vejo muita agressão nessa região. Vamos colocar aqui, vendendo, os caras vendendo, do nada eu vejo o que? Essa intensidade de agressões diminuindo. Se eu estou vendo essa intensidade de agressões diminuindo, possivelmente tem uma exaustão, logo seguido tem uma agressão, pode possivelmente começar a rolar uma reversão de movimento. Por isso que é importante hoje você integrar ferramentas de fluxo, né, que te mostrem situações. Aqui a gente tem duas informações: o onde observar e como observar.
Olha, o como é que? O como é como eles chegaram aqui nessa região. Eu gosto de destacar duas situações, né? É o que ver, como ver e quando ver. E aqui dentro do Bookmap a gente consegue ver essas duas informações, ou as três tranquilamente. Só ver se tem um próximo slide aqui. Só pra gente vir a finalizar essa aula, inicialmente apresentaremos o Bookmap de uma forma bem básica. No entanto, vamos colocá-lo de lado por enquanto, porque não vai ser o nosso foco trabalhar com ele agora, como eu falei lá atrás. Só queria mostrar essas duas informações. O que você pode ver no Bookmap? Duas informações, um mapa de calor ou histórico da ordem e uma agressão. Só que em cima disso, gente, é uma leitura ainda muito primária, muito básica da leitura de Bookmap. O Bookmap é uma ferramenta extraordinária que mostra a interação de preço, volume, estruturas, agressões, consumo, várias outras técnicas, spoofing, icebergs. Cara, é uma ferramenta muito completa, mas não tem como eu começar a falar diretamente de tudo isso aqui agora. Eu tenho que dar uma pausa para a gente começar a falar sobre o que é o Bookmap em si, né? De onde que surgiu isso, né? Que é o que eu pergunto aqui, ó. Pois nosso foco atual será em outras ferramentas ou em outros aspectos mais importantes no momento. Um desses aspectos importantes a entender é o que é o Bookmap e de onde esse Bookmap veio, né? É uma pergunta muito importante ser feita, tá, gente? E o que é uma ordem, né? Também tem essa pergunta, né? O que é de fato liquidez? Como podemos analisar essa tal liquidez? Existem ferramentas anteriores ao Bookmap? São todas perguntas que têm que ser respondidas, né? E precisamos agora saber dessas respostas, né? O que é de fato liquidez, de onde que isso vem, como que isso surgiu, né? Senão, vamos enfrentar problemas. Por quê? A maioria das pessoas que começam a utilizar o Bookmap não tem essas respostas na língua. Se elas não têm essas respostas na língua, o que acontece? Acaba de toda a liquidez ela para ser consumida. Enfim, tudo começa a ficar um pouco mais difícil para essas pessoas, né? E eu vou explicar o porquê mais à frente. Logo vocês irão entender melhor. Vamos começar desde o início falando sobre o LOB, né? Limit Order Book ou Superdom. Não sei se a maioria de vocês aqui conhece o Superdom ou essa sigla LOB ou CLOB, Central Order Book. Só para dar um adianto, né? O LOB ou Limit Order Book é o nosso book de ofertas que a gente acabou de ver lá atrás. Vou pegar aqui o Bookmap só para a gente mostrar aqui rapidão. Olha, esse aqui, ó, do lado é o nosso LOB ou o nosso Limit Order Book, o nosso livro de ofertas. Repara que eles estão ofertando 100 contratos aqui, eles estão ofertando 150 contratos aqui nessa região. Então isso aqui é um Limit Order Book, é um livro de ordens limit. E a gente vai focar agora em ver sobre esse carinha aqui, mas não utilizando essa ferramenta do Bookmap. Vamos estar utilizando a ferramenta da Jigsaw Trading. É uma ferramenta muito interessante. Então, galerinha, de início era só isso que eu queria conversar com vocês para a nossa primeira aula. Era somente uma introdução para você entender um aspecto geral da ferramenta Bookmap, o que você pode ver nela. Não respondi ainda o como você vai analisar isso, porque a gente ainda está no começo. A gente tem que entender toda uma estrutura baseada em lotes. O que é uma ordem limit, vamos entender o que é uma ordem a mercado, vamos entender o que é um cancelamento de ordens, a gente vai entender o que é um spoofing, a gente vai entender o que é liquidez. A gente tem que entender todos esses pormenores primeiro para a gente começar a querer falar de Bookmap. Então, era isso e muito obrigado pela essa primeira aula. Conto com vocês para as próximas.